Durante a Segunda Guerra Mundial, o vidro era uma mercadoria estritamente racionada. Era desesperadamente necessário para equipamentos militares, incluindo binóculos, periscópios e várias miras ópticas. Famílias que pretendiam cultivar sua própria comida durante o ano inteiro tiveram que se tornar incrivelmente criativas. Elas descobriram algo verdadeiramente notável. Você não precisa, de fato, de estufas aquecidas e caras para cultivar vegetais durante os meses de inverno. Em vez disso, você precisa entender fundamentalmente o calor, de onde ele se origina, como capturá-lo e como armazená-lo de forma eficaz. Esses indivíduos engenhosos construíram estruturas simples usando janelas reaproveitadas, esterco de cavalo e barris de água. Esses projetos eram tão eficazes em reter o calor que as plantas prosperavam mesmo quando as temperaturas externas caíam muito abaixo de zero. A ciência que sustenta esses métodos é sólida. Os resultados foram comprovados ao longo do tempo e, no entanto, essas técnicas foram silenciosamente esquecidas por 80 anos. Durante a guerra, esses projetos foram essenciais para ajudar as famílias a sobreviver ao racionamento. Eles forneciam vegetais frescos em janeiro, quando as prateleiras dos supermercados estavam vazias, tomates em fevereiro, quando os preços eram impossivelmente altos, e alface em março, quando os vizinhos eram forçados a comer nada além de produtos enlatados. Hoje você mesmo pode construir cada uma dessas estruturas. A maioria delas não custa quase nada para construir, nenhuma requer eletricidade, e elas funcionam de forma tão eficiente agora quanto funcionavam durante os dias mais sombrios da guerra. Vou mostrar 10 projetos de estufas da era da Segunda Guerra Mundial que ainda produzem vegetais frescos nos meses mais frios do ano. Esta é a ciência esquecida do cultivo de inverno. O primeiro projeto serve como base para todo o cultivo de inverno. Um canteiro frio, cold frame, é, essencialmente, nada mais do que uma caixa sem fundo equipada com uma tampa transparente. Esse é o conceito inteiro. 4 paredes e uma janela no topo. Embora a ideia date de séculos atrás, ela foi aperfeiçoada durante a Era Vitoriana e usada extensivamente durante a Segunda Guerra Mundial. Quando o vidro passou a ser racionado, as famílias reaproveitaram janelas antigas de edifícios bombardeados e construíram canteiros frios em seus jardins. A mecânica é simples. A luz solar passa pelo vidro e aquece o solo e o ar dentro da estrutura. O vidro então retém esse calor, impedindo que ele escape. Mesmo em um dia frio de inverno, a temperatura dentro de um canteiro frio pode ser de 11 a 17 graus Celsius, mais quente do que o ar externo. O design tradicional é direto. Você constrói uma caixa de madeira com aproximadamente 30 cm de altura na parte de trás e 20 cm na frente. Essa inclinação específica permite que a água da chuva escorra e maximiza a exposição ao sol. Coloque uma janela antiga ou um pedaço de vidro por cima para servir de tampa. Posicione a estrutura voltada para o sul para capturar a quantidade máxima de luz solar, garantindo que a parede traseira esteja voltada para o norte. Os canteiros frios podem prolongar sua temporada de cultivo em 2 a 3 meses em ambas as extremidades. Você pode iniciar as sementes semanas antes na primavera e continuar colhendo semanas depois no outono. Com a seleção certa de culturas, você pode até cultivar direto durante o inverno. Vegetais resistentes, como espinafre, couve, alface e várias verduras asiáticas prosperam em canteiros frios, mesmo quando está nevando lá fora. A estrutura as protege do vento, da geada e de variações extremas de temperatura. A chave para o sucesso é a ventilação. Em dias ensolarados, mesmo no auge do inverno, um canteiro frio fechado pode superaquecer. Você deve abrir a tampa alguns centímetros para evitar cozinhar suas plantas, fechando-a novamente antes do pôr do sol para reter o calor do dia. Os jardineiros da Segunda Guerra Mundial construíam essas estruturas com qualquer material que pudessem encontrar, incluindo sobras de madeira, janelas quebradas ou até mesmo portas velhas deitadas. Você pode construir um neste fim de semana por menos de $20 e ele produzirá vegetais frescos por décadas. O segundo projeto pega o canteiro frio básico e adiciona uma fonte de calor ativa.
Essa técnica era a arma secreta dos horticultores de Paris do século XIX, que a usavam para cultivar vegetais frescos o ano todo para mais de 2 milhões de pessoas. Famílias durante a Segunda Guerra Mundial confiaram nela quando o combustível era racionado e o aquecimento era impossível. A fonte de calor é simples: matéria orgânica em decomposição, especificamente esterco de cavalo fresco misturado com palha. A ciência funciona assim. Quando o material orgânico se decompõe, as bactérias o quebram e liberam calor como subproduto. O esterco de cavalo fresco pode gerar temperaturas entre 38 e 60 graus Celsius durante sua fase de pico de decomposição. Esse calor irradia para cima, aquecendo o solo e o ar acima dele. Para construir um canteiro aquecido, hotbed, você cava uma vala com cerca de 60 centímetros de profundidade. Preencha os 45 centímetros inferiores com esterco de cavalo fresco misturado com palha e compacte firmemente. Cubra isso com 10 a 15 centímetros de solo de jardim de alta qualidade e coloque seu canteiro frio por cima. Dentro de 3 a 4 dias, o esterco aquecerá. O canteiro permanecerá aquecido por 6 a 8 semanas, antes que a decomposição diminua e o calor comece a desaparecer. Os horticultores de Paris, nos anos 1800, usavam essa técnica para produzir de 40 a 50 cabeças de alface por metro quadrado no meio do inverno, em climas semelhantes a Nova York ou Chicago. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando os cavalos ainda eram comuns para transporte e trabalho agrícola, o esterco estava prontamente disponível. As famílias construíam canteiros aquecidos em seus quintais e colhiam vegetais frescos enquanto seus vizinhos ficavam sem. Hoje, o esterco de cavalo ainda está disponível em estábulos e fazendas, muitas vezes de graça. Você também pode usar outros materiais orgânicos ricos em nitrogênio, como aparas de grama fresca misturadas com folhas, feno ou palha embebida em líquido rico em nitrogênio, ou até borra de café de cafeterias locais. O canteiro aquecido é essencialmente um canteiro frio com aquecimento embutido, sem necessidade de eletricidade, sem custos de combustível, apenas a biologia fazendo seu trabalho. O terceiro projeto destina-se a proteger plantas individuais em vez de canteiros inteiros. A palavra cloche vem da palavra francesa para sino, que é exatamente como os cloches tradicionais se parecem. Cúpulas de vidro em forma de sino que cobrem plantas individuais. Esse design originou-se na França do século XIX, com sopradores de vidro italianos, criando as primeiras versões por volta de 1648. Os horticultores franceses os adotaram rapidamente e os usaram por séculos para proteger culturas valiosas. Um cloche cria uma estufa em miniatura em torno de uma única planta. A luz solar passa pelo vidro, aquece a planta e o solo ao redor, e a cúpula retém esse calor. O resultado é um microclima protegido vários graus mais quente do que o ar circundante. Durante a Segunda Guerra Mundial, os cloches de vidro eram considerados bens preciosos e muitas vezes passados de geração em geração. Quando os originais quebravam, os jardineiros improvisavam, usando potes de vidro grandes, garrafas de vidro cortadas ou até tigelas de vidro transparente viradas de cabeça para baixo. Os cloches são particularmente eficazes para proteger transplantes jovens no início da primavera e prolongar a colheita de plantas que amam o calor no outono. Um pé de tomate sob um cloche pode continuar produzindo por semanas após as plantas desprotegidas terem morrido devido à geada. A principal limitação é a ventilação. Em dias ensolarados, os cloches devem ser removidos ou inclinados para evitar o superaquecimento. Os jardineiros vitorianos usavam cloches especiais com tampos removíveis ou orifícios de ventilação embutidos. Os jardineiros modernos podem replicar esse design com garrafas plásticas grandes cortadas ao meio, potes de vidro ou cloches de plástico fabricados especificamente para esse fim, disponíveis em centros de jardinagem. A beleza do cloche é sua simplicidade: uma planta, uma cobertura e proteção instantânea sem necessidade de construção. O quarto projeto vai para debaixo da terra e também é conhecido como Walipini. Essa técnica milenar usa a própria terra como isolante e fonte de calor.
Enquanto as temperaturas do ar oscilam drasticamente entre o dia e a noite e entre o verão e o inverno, a temperatura de 1,8 a 2,4 metros abaixo do solo permanece notavelmente estável, tipicamente entre 10 e 13 graus Celsius o ano todo. Uma estufa subterrânea captura essa estabilidade subterrânea. Você cava um buraco retangular de 1,8 a 2,4 metros de profundidade. As paredes são reforçadas com pedra, tijolo ou madeira, ou deixadas como terra compactada. Um telhado transparente de vidro ou plástico cobre o topo, inclinado para o sul para máxima exposição ao sol. As paredes de terra absorvem calor durante o dia e o liberam à noite, enquanto a temperatura subterrânea modera o frio extremo. O telhado transparente deixa a luz solar entrar enquanto retém o ar quente no interior. Na Bolívia, onde esse design é comum, os agricultores cultivam frutas tropicais em regiões montanhosas altas, onde as temperaturas de superfície caem regularmente abaixo de zero. Durante a Segunda Guerra Mundial, jardineiros engenhosos construíram versões simplificadas, cavando valas de 90 milímetros a 1,2 metro de profundidade, com coberturas de vidro angulares. Essas estruturas semi-subterrâneas não exigiam aquecimento, mesmo em invernos rigorosos. As vantagens são significativas. As estufas subterrâneas mantêm temperaturas mais estáveis do que qualquer estrutura acima do solo, não requerem combustível e estão protegidas contra danos causados pelo vento. Elas são notavelmente eficazes em climas frios. As desvantagens incluem a mão de obra necessária para cavar e o potencial de problemas de drenagem de água. A seleção adequada do local é crítica. Você deve escolher terrenos elevados, onde a água drene naturalmente. Se você tiver espaço e energia para cavar, uma estufa subterrânea é uma das estruturas de cultivo de inverno mais eficazes já desenvolvidas, com algumas permanecendo produtivas por décadas com manutenção mínima. O quinto projeto utiliza uma estrutura existente tanto para suporte quanto para calor. Uma estufa anexa, lean-to, é construída contra a parede voltada para o sul de um edifício existente, como uma casa, celeiro ou galpão. O edifício fornece a parede traseira, e a estufa se estende para fora com uma frente inclinada de vidro ou plástico. Esse design oferece duas grandes vantagens. Primeiro, a construção é mais simples e barata porque você só precisa construir 3 paredes e um telhado. O edifício existente cuida de um lado inteiro. Segundo, o edifício fornece massa térmica e às vezes calor direto. Uma parede de tijolo ou pedra absorve o calor do sol durante o dia e o libera lentamente à noite. Se a parede pertencer a um edifício aquecido, parte desse calor é transferido para a estufa. Os jardineiros vitorianos construíam estufas anexas, elaboradas contra as paredes de casas senhoriais, para cultivar frutas exóticas e flores que, de outra forma, não sobreviveriam aos invernos britânicos. Durante a Segunda Guerra Mundial, as famílias construíram estruturas anexas, simples, contra suas casas, usando janelas reaproveitadas e sobras de madeira. A casa fornecia calor, e a estufa anexa prolongava significativamente a temporada de cultivo. A parede ideal está voltada para o sul e recebe luz solar direta durante a maior parte do dia. Uma parede de cor escura absorve mais calor, e tijolo ou pedra funcionam melhor do que madeira, porque tem maior massa térmica. Os jardineiros modernos podem construir uma estufa anexa contra qualquer parede adequada. A conexão com a casa torna o acesso conveniente, o monitoramento fácil e a rega simples. Com alguns projetos, incluindo até uma porta que leva diretamente da casa para a estufa. O sexto projeto não é apenas uma estrutura única, mas um sistema completo. Nos anos 1800, Paris era alimentada quase inteiramente por horticultores que trabalhavam em pequenos lotes ao redor da cidade. Esses maraîchers desenvolveram técnicas tão produtivas que alcançaram rendimentos que as fazendas industriais modernas lutam para igualar. O segredo deles era combinar várias técnicas em um sistema integrado. Primeiro, eles construíam canteiros elevados com 45 cm de esterco de cavalo fresco sob solo rico de jardim para criar canteiros aquecidos. Segundo, eles cobriam plantas individuais com cloches de vidro para proteção adicional.
Terceiro, eles usavam canteiros frios sobre os canteiros para uma segunda camada de isolamento. Quarto, eles plantavam em sucessão apertada, colhendo uma cultura e plantando imediatamente outra. O resultado foi notável. Esses jardineiros produziam vegetais frescos o ano todo, em um clima com invernos congelantes. Durante a Segunda Guerra Mundial, elementos desse sistema apareceram em jardins da Vitória, em toda a Europa e América. Os jardineiros que entendiam o método intensivo francês produziam muito mais alimentos em muito menos espaço do que seus vizinhos. O princípio central é a proteção em camadas, onde cada camada adiciona ganho de temperatura. Um canteiro aquecido pode adicionar cerca de 10 graus Celsius, um canteiro frio adiciona outros 8 e um cloche adiciona mais 5. Combinados, você pode manter temperaturas de cultivo mesmo em frio intenso. Praticantes modernos como Elliot Coleman provaram que esse sistema funciona em climas tão severos quanto a costa do Maine, produzindo vegetais frescos o ano todo usando estufas não aquecidas e coberturas de fileiras baseadas diretamente nessas técnicas francesas do século XIX. O sétimo projeto é a estrutura de estufa mais simples possível. Esse design requer apenas 3 coisas: arcos flexíveis, material de cobertura transparente e algo para prender as bordas. Você dobra os arcos sobre sua fileira de plantio usando arame, tubo de PVC ou galhos flexíveis. Em seguida, você estende plástico transparente ou manta térmica sobre os arcos e prende as bordas com terra, pedras ou estacas. É uma mini estufa construída em minutos. As coberturas de fileiras foram usadas extensivamente durante a Segunda Guerra Mundial, quando estruturas mais elaboradas eram impossíveis de construir. Os jardineiros dobravam galhos de salgueiro em arcos e os cobriam com qualquer material transparente que pudessem encontrar. A eficácia depende do material de cobertura. O plástico transparente fornece máxima transmissão de luz e retenção de calor, mas requer ventilação em dias ensolarados. As mantas térmicas de tecido permitem a passagem de ar e água, reduzindo o risco de superaquecimento, mas fornecendo menos proteção contra o frio. Muitos jardineiros experientes usam ambos: uma camada de manta térmica diretamente sobre as plantas, com um túnel de plástico sobre ela. O tecido protege as plantas do contato direto com o plástico frio, enquanto o plástico fornece o isolamento máximo. Os túneis de fileira são perfeitos para jardineiros com espaço ou orçamento limitados. Eles podem ser montados em minutos e removidos quando não forem mais necessários, prolongando a temporada de cultivo em várias semanas e protegendo culturas resistentes durante invernos amenos. Para frio mais severo, eles podem ser combinados com outras técnicas, como colocar um túnel dentro de um canteiro frio. O oitavo projeto usa água para armazenar e liberar calor. A água tem uma capacidade extraordinária de absorver e reter calor. Um único galão pode armazenar 4 vezes mais calor do que o mesmo volume de ar. Isso torna a água um dos materiais de massa térmica mais eficazes disponíveis. A técnica é simples. Coloque grandes recipientes de água dentro de sua estufa ou canteiro frio. Durante o dia, a luz solar aquece a água e, à noite, a água libera lentamente esse calor armazenado, mantendo as temperaturas mais quentes do que seriam de outra forma. Os jardineiros da Segunda Guerra Mundial usavam quaisquer recipientes que pudessem encontrar, como garrafas de vidro, tambores de metal ou potes de cerâmica. Eles pintavam esses recipientes de preto para absorver mais calor e os posicionavam sob luz solar direta. Os jardineiros modernos normalmente usam tambores de 200 litros pintados de preto. Vários tambores empilhados contra a parede norte de uma estufa podem armazenar enormes quantidades de calor. Em dias ensolarados de inverno, a água pode aquecer a 20 graus Celsius ou mais, e esse calor armazenado é liberado durante a noite, evitando quedas bruscas de temperatura. O efeito é mais perceptível durante as horas críticas, antes do amanhecer. Sem massa térmica, as temperaturas da estufa caem rapidamente após o pôr do sol. Com armazenamento adequado de água, o declínio é mais lento e a temperatura mínima é mais alta. Alguns jardineiros até circulam água através de canos pretos espalhados pelo chão para capturar mais calor.
A limitação é que a massa térmica apenas modera as oscilações de temperatura. Ela não gera calor. Em dias nublados consecutivos, o calor armazenado se esgota gradualmente, mas combinado com outras técnicas, prolonga significativamente o que você pode cultivar. O nono projeto combina estruturas para máxima proteção. O princípio é simples. Cada camada de proteção adiciona ganho de temperatura. Uma estufa mantém as coisas mais quentes do que o exterior. Um túnel de fileira dentro da estufa adiciona mais calor. E um canteiro frio dentro do túnel adiciona ainda mais. Os jardineiros da Segunda Guerra Mundial, que entendiam esse princípio, alcançaram resultados notáveis aninhando estruturas como bonecas russas. Cada estrutura cria microclimas progressivamente mais quentes. A matemática é direta. Se uma única camada adiciona de 5 a 8 graus de proteção, duas camadas adicionam de 11 a 17, e três camadas podem adicionar 22 graus ou mais. Isso significa que, mesmo em frio intenso, as plantas mais internas experimentam condições adequadas para o crescimento. Especialistas modernos em jardinagem de inverno usam essa abordagem construindo estufas não aquecidas ou túneis altos, depois construindo canteiros elevados com canteiros frios dentro deles e adicionando mantas térmicas sobre as plantas durante o frio extremo. Esse sistema não requer eletricidade, nem combustível, e tem custo mínimo além da construção inicial. Ele funciona em climas muito mais frios do que a maioria das pessoas acredita ser possível para o cultivo de inverno. O décimo e último projeto gera calor a partir da decomposição em larga escala. Enquanto os canteiros aquecidos aquecem um pequeno canteiro de cultivo, uma estufa aquecida por compostagem aplica o mesmo princípio a uma estrutura inteira. Uma grande pilha de compostagem gera calor significativo, com temperaturas internas atingindo de 60 a 71 graus Celsius. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando o combustível era escasso, algumas famílias construíram estufas diretamente sobre ou adjacentes a grandes operações de compostagem. Os projetos modernos normalmente usam uma de três abordagens: construir a pilha de compostagem dentro da estufa, construí-la contra a parede norte com canos que levam água aquecida pelo espaço, ou colocar a estufa sobre uma câmara de compostagem subterrânea. Os sistemas mais sofisticados combinam o calor da compostagem com o armazenamento em massa térmica. A vantagem é que você está gerando calor a partir de resíduos, como restos de cozinha, resíduos de quintal e cama de animais que depois se tornam fertilizantes para seus canteiros. A desvantagem é a mão de obra necessária para manter a decomposição ativa, incluindo reviradas regulares e gestão da umidade. No entanto, para jardineiros que já gerenciam compostagem, direcionar esse calor para uma estrutura de cultivo faz todo o sentido, pois fornece calor gratuito a partir de materiais que você já estava processando. Estes 10 projetos representam séculos de sabedoria acumulada, conhecimento que foi essencial durante a Segunda Guerra Mundial e permanece tão valioso hoje. O canteiro frio, o canteiro aquecido, o cloche de vidro, a estufa subterrânea, a estufa anexa, o sistema intensivo francês, o túnel de fileira, o armazenamento térmico em água, a abordagem aninhada e a estufa aquecida por compostagem compartilham características comuns. Nenhum deles requer eletricidade ou combustíveis fósseis, e todos podem ser construídos com materiais gratuitos ou quase gratuitos. Durante a guerra, as famílias usaram essas técnicas para sobreviver ao racionamento e à escassez, alimentando-se quando o dinheiro era curto e a comida era escassa. As mesmas técnicas funcionam hoje, quer você queira reduzir sua conta de supermercado, comer alimentos mais frescos ou se tornar mais autossuficiente. Esses projetos fornecem a base. Tomates frescos em janeiro não são impossíveis. Eles exigem apenas a compreensão de como o calor funciona e a aplicação de designs que o capturem e retenham de forma eficaz. Nossos bisavós sabiam disso. Os jardineiros do tempo da guerra provaram isso, e agora você também sabe. Construa uma dessas estruturas este ano, começando com um canteiro frio simples, e adicione complexidade conforme ganha a experiência. Em poucas temporadas, você estará colhendo vegetais frescos, enquanto outros pagam preços exorbitantes
por importações sem sabor. A ciência esquecida do cultivo de inverno não está mais esquecida. Se esses segredos históricos de sobrevivência e autossuficiência mudaram a maneira como você olha para o seu próprio quintal, por favor, inscreva-se em nosso canal e curta este vídeo. Dedicamo-nos a desenterrar a história vital e as técnicas esquecidas que foram quase enterradas pelo tempo. Junte-se a nós enquanto cultivamos um futuro mais resiliente. O próximo cofre de conhecimento oculto será aberto muito em breve.